A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso está reforçando a importância da destruição do milho tiguera, aquele que nasce voluntariamente nos campos. A medida é uma das estratégias fundamentais para diminuir a presença da cigarrinha, inseto que é vetor de patógenos que comprometem a cultura. Com a colheita da segunda safra na reta final em Mato Grosso, os agricultores devem redobrar a atenção com a presença do milho tiguera. Em algumas áreas, o número de plantas voluntárias é tão grande que parece uma nova lavoura. Um problema sério quando o assunto é a cigarrinha do milho, já que estas plantas acabam ajudando a manter o inseto no campo durante a entre-safra da cultura. O milho tiguera é uma planta que fica à mercê das populações de cigarrinha. À medida que vai tirando a cultura do milho, vai se colhendo, começa a surgir o milho tiguera, principalmente esse ano que teve essa chuva, fora de época. Então ela encontra na planta de milho tiguera a oportunidade de se alimentar, se reproduzir, e é uma planta que não recebe tratamento nenhum. E quando ela nasce no meio da cultura da soja, ela também só vai receber algum tipo de inseticida, normalmente lá quando a soja já está atingindo o período reprodutivo R3. Ou seja, essa planta já desenvolveu, já produziu uma infinidade de novos indivíduos de cigarrinha. Mas além dela ser um hospedeiro da praga, ela é o hospedeiro dos agentes causais, das doenças do complexo de enfesamento. Nós temos que lembrar que as bactérias e o vírus, que são os causadores, na verdade, da doença do complexo de enfesamento, eles só sobrevivem em plantas vivas. E eles só sobrevivem em milho. Então, se eu tenho milho tiguera, é a principal ponte verde para os agentes causais. E isso aí, não tem como a gente manter a saúde do sistema agrícola mantendo o milho tiguera. Isso não tem mais. Ou a gente faz manejo de milho tiguera, ou nós vamos continuar tendo pressões e pressões do problema acontecendo. A chuva fora de época durante o início da colheita favoreceu a germinação de plantas tigueras no campo e, consequentemente, viabilizou o aumento da população de cigarrinhas nestas áreas. Um sinal de alerta na avaliação da ProSoja, que lançou uma campanha para orientar os agricultores sobre a importância da eliminação do milho tiguera. O controle de cigarrinha são várias ferramentas e o controle de planta tiguera é uma delas. E com essa germinação aí dessa chuva típica desse ano, nós temos uma oferta muito grande de plantas no campo nas quais essas cigarrinhas estão se alimentando e se multiplicando. Então, pensando nisso, a ProSoja lançou aí uma campanha, são posts que serão publicados na internet, justamente com essa conscientização da destruição dessas plantas tigueras do milho na lavoura. Vale reforçar que também é importante ter atenção quanto ao momento mais apropriado para realizar este manejo. O milho tiguera, ele deve ser controlado no máximo até 3, 4 folhas. Como o agricultor às vezes enfrenta a dificuldade da germinação não ser uniforme, então ele às vezes deixa ir para 7, 8, 10 folhas para fazer o processo de manejo, então ele acaba dando a oportunidade da cigarrinha se multiplicar e também multiplicar os agentes causais. Então, não adianta nem que ele faça em 2 etapas, mas ele precisa não deixar passar de 4 folhas, porque senão realmente já deu tempo suficiente de eu ter uma nova geração e aí eu já comecei a ter o problema instalado na região. Então, no máximo, entre 4 folhas seria o ideal para que ele fizesse o manejo do milho tiguera.